Que você abrisse a sua Bíblia em Salmos número 46. Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Aleluia. Quem sabe não nasce uma tribo de Judá aí, hein? Imagina nascer 12, hein, Júnior? Ixi, vai ter que trabalhar muito, hein? Ô, Jeová, hein? Os filhos começam a vir, acaba a moleza. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? Isso é bom. Salmos de número 46. Abra aí. Quero agradecer a presença do Júnior Giovanni. Eu quero agradecer também a presença do irmão Djalma, com a sua família que está ali, de Randa. Amém? Obrigado por você ter vindo. É isso mesmo. Veio para Comac, tem que vir na igreja. Não pode ir embora sem vir aqui, né? Que legal. Salmos 46. A palavra do Senhor, ela diz assim: Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela tua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Está muito fraco esse amém. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu sempre digo que Deus, ele não chega atrasado em nada. Deus, ele é um Deus, ele é atual, ele é presente. Pela sua onipotência, onipresença e onisciência, ele sabe todas as coisas. E hoje, exatamente nesse momento que estamos aqui, Deus tem os seus propósitos. Deus sabia que nós estaríamos aqui. E Deus sabia que muitas pessoas não estariam aqui. E por Deus saber que nós estaríamos aqui, e por Ele falar que Ele está no nosso meio, eu creio que pode acontecer coisas aqui sobrenaturais. Eu sei que a minha e a sua mente, a gente não tem essa capacidade de crer totalmente naquilo que Deus pode fazer. Mas quando a gente olha na Bíblia, você vê Deus fazendo tantas coisas poderosas que são assustadoras aos olhos humanos. E esse salmo que nós estamos lendo, eu busquei ele hoje na Bíblia para colocar ele como base nessa pregação. Por quê? Porque nós temos momentos de desespero, nós temos momentos de medo. Não existe seres humanos na Terra que não tem momento de medo, momento de ansiedade, momento de desespero, momentos que você olha e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? E esse salmo, para mim, ele é um salmo de esperança. Para mim é um salmo que aconchega o meu coração, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus sobre toda a terra. Ele não é Deus da terra, Ele é sobre a terra. Ele não é simplesmente um habitante disto aqui, Ele é sobre toda a criação. Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é glorioso. E Deus, nesses momentos de desespero, Ele quer que você saiba que Ele pode confortar o seu coração. Ele pode consolar o teu coração. Nós estamos no 3º mês do ano. E nós entramos este ano dizendo o quê?
Efésios 3:20. O que está escrito lá? Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Por quê? Porque Ele é Deus. E eu não sei, eu não acompanho a sua vida, não estou com você todos os dias, mas de repente você entrou este ano com tanto ânimo, com tanta coragem, com tanta determinação, mas de repente os nossos olhos começam a ver as coisas que vão acontecendo sobre a terra, e parece que nós vamos perdendo algumas coisas importantes da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas importantes que nós não podemos deixar ninguém roubar, e nós não podemos deixar com que isso saia da nossa vida. Quando você olha, por exemplo, os comentários nas redes sociais, por exemplo, lá em Suzano, na escola, quando aqueles 2 homens entraram na escola, mataram 10 pessoas ou mais, foi uma atrocidade. E a gente olha, nossa, pertinho de nós, São Paulo, lá em Suzano, mas agora mesmo, recentemente, na Nova Zelândia, entrou um camarada fazendo uma live com armas automáticas numa mesquita, matou 50 pessoas ao vivo e feriu mais 48 pessoas no mesmo local e fora daquele local. Então, quando você vai olhando essas coisas, e nós vamos nos entristecendo, nós vamos ficando muitas vezes e começamos a pensar, será que é a solução para essa terra? Nós entramos o ano, o Brasil recebeu um novo presidente, e as esperanças estão nesse presidente, mas você vê coisas que não mudam, você vê coisas que não saem da mesma, parece que algumas coisas elas começam em pizza e terminam em pizza, e a igreja começa a olhar e começa a prestar atenção nisso, e muitos de nós, na caminhada, nós começamos a perder coisas importantes, começamos a deixar sair coisas importantes da nossa vida que não podem sair, que não podemos perder. Mas quando você olha para a Nova Zelândia, você vê aquela atrocidade. Quando você olha para Suzano, você vê aquilo. Quando você olha para outros países, você vê coisas piores. Mas não são só essas coisas que saem no jornal. Não são só essas coisas que saem na mídia, que são coisas que nos amedrontam. Tem coisas que não saem na mídia, tem coisas que não saem no jornal. De repente, um problema lá na sua família, uma enfermidade que instalou na sua família, de repente, falta de emprego, de repente você perde o emprego, de repente você perde um ente querido, de repente um câncer se instala na vida de um ente querido, de repente há uma esperança de um neto nascendo e outros perdendo netos. E nós começamos a ver isso, nos alegramos por aquele que nasce, nos entristecemos por aquele que morre, nos alegramos com que se alegram, choramos com os que choram, a Bíblia diz que temos que fazer isso. Mas hoje eu quero mostrar para você que as coisas não estão fáceis. Eu quero dizer para você que eu nunca entrei em um ano tão tribulento como este. Em 3 meses eu já vi coisas terríveis. Eu falei, meu Deus, parece que quando você afirma que Deus vai fazer um milagre, parece que tudo se revolta contra você. Parece que quando você determina que o ano vai ser infinitamente mais de Deus, parece que tudo se volta contra você. Você já parou para pensar nisso? É um que quebra o pé, é um que recebe aquela notícia do médico, vai morrer, e você fica assustado. Mas a vida do crente, ela tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque é na fornalha que somos forjados. É no meio das adversidades que nós nos tornamos fortes. É no meio das lutas que você se fortalece. E é no meio das batalhas que levanta os maiores guerreiros e guerreiras de Deus. Mas o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes nós colocamos os olhos nessas coisas e muitas vezes nós estamos perdendo coisas importantes que nos ajudarão a permanecer firme nesses dias de calamidade. E eu quero colocar um nome nessa mensagem, o nome dessa mensagem é: aonde está a fé? Aonde está o amor? Aonde está a humildade? E aonde está a esperança? Essas 4 coisas, se nós deixarmos elas sumir da nossa vida, a nossa vida vai ser um fracasso nessa terra.
Porque a Bíblia diz que Deus colocou eu e você nessa terra para nós sermos referenciais. A igreja ainda é o motivo a qual o Espírito Santo permanece na terra. O Espírito Santo não está na terra por causa das pessoas, está por causa da igreja. O Espírito de Deus não está aqui porque o ímpio está, ele está porque os salvos estão. Ele está habitando dentro de nós. E nós estamos aguardando o dia glorioso de subirmos aos céus. E tudo isso, essas calamidades, somente aponta para o fim, somente aponta para a vinda de Jesus Cristo. Ele está à porta, ele está batendo. E quando a Bíblia diz que haverá guerras, que haverá reinos contra reinos, a gente acha que a América vai guerrear contra a Coreia do Norte, ou a China contra o Japão. Nós estamos esperando aí uma próxima guerra mundial. Mas a verdade é que a guerra já está instalada no coração das pessoas. Porque uma pessoa para entrar num local público e matar quase 100 pessoas, isso já é uma guerra. Isso já é uma loucura nos dias de hoje. E Jesus está apontando, e pela misericórdia dele, ele está esperando que a igreja cada dia mais se levante para pregar o evangelho, para que há oportunidade para outras pessoas também, para entrar no céu, para entrar na glória e para aceitá-lo como Senhor e Salvador. E nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder o amor, nós não podemos perder a humildade, e nós não podemos perder a esperança em Deus. Mas essas coisas nos apavoram. Essas coisas nos amedrontam. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com você é: não abandone a sua fé. Não abandone. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, e verso 17, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A fé vem de Deus aos nossos corações. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, ou quando você ouve uma pregação, Deus ele começa a transmitir uma porção de fé no seu coração. Só que essa fé, uma vez dada a nós vamos ter que cuidar dela, porque ela pode sair da nossa vida. Não existe coisas permanentes na nossa vida. Tem pessoas que dizem que Deus entrou na minha vida e ele não sai mais. Ele sai se você continuar pecando. A fé acaba, a fé se aniquila se você pecar, porque a fé, ela vem de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus só permanece na nossa vida se nós permanecermos na presença de Deus. Então nós temos que prestar atenção nisso. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ele te deu uma porção de fé. E essa fé é importantíssima para a sua jornada, para a sua caminhada cristã. Mas por quê? Porque existe dois tipos de fé sobre a terra. Existe a fé natural que todo homem tem, que toda pessoa tem. Mas existe uma fé especial que ela vem de Deus para que você possa continuar firme na caminhada com Ele. E quantas pessoas na caminhada, olhando as calamidades, perdem a sua fé. E quando nós perdemos a nossa fé, quando nós deixamos a nossa fé em qualquer lugar, nós perdemos a capacidade, irmãos, de arrependimento. Porque a fé em Deus nos leva a arrependimento. Hoje a palavra arrependimento é incompreendida por muitas pessoas. Tem gente que acha que arrepender-se é chorar, é gemer, é gritar. Mas arrependimento simplesmente é mudar de direção. É dar meia volta na sua vida. É você deixar o mal e vir para Jesus. E quantas pessoas perderam a capacidade de arrependimento? Você atirar em 50 pessoas, será que na 48 não caiu um arrependimento no teu coração? Não. Provavelmente aquele homem queria matar mais gente. Deus ele tem o desejo, irmão, de colocar essa fé salvadora na nossa vida, para levar cada homem ao arrependimento. E esse homem indo ao arrependimento, ele vai até Deus. E quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos também a capacidade de se arrepender diante de Deus.
Nós perdemos a capacidade de nos aproximarmos de Deus, porque arrependimento não é só para Deus, arrependimento também é para as pessoas. Quantas pessoas que quebram seus relacionamentos e não se arrependem, não consertam seus relacionamentos. Quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a capacidade de obedecer a Deus. Você perde a capacidade de obedecer a Deus. E você ouve aquelas frases: duro que eu sei que eu estou fazendo errado. O duro que eu sei que isso é pecado. Eu sei que isso não é bom para mim. Mas eu perdi a capacidade de obedecer a Deus porque perdeu a fé. E quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de se aproximar de Deus em obediência à sua palavra, as coisas perdem o sentido. As coisas cristãs perdem o sentido. A vida cristã perde o sentido. Quando nós perdemos a nossa fé ou abandonamos, nós perdemos, irmão, a capacidade de nos dedicarmos a Deus, dedicar a nossa vida, dedicar a nossa casa, dedicar a nossa alma ao Senhor. Quando a gente fala de fé, a gente diz simplesmente: perdeu a fé, saiu da igreja. Não, perdeu capacidade de muitas coisas. Tem pessoas que dizem: eu saí da igreja, mas eu continuo na presença de Deus. Sim, Deus ele está sobre todos. Mas eu não acredito que uma pessoa que perdeu a capacidade de obedecer a Deus permaneça na presença dele. Uma pessoa que perdeu a capacidade de se dedicar a Deus, de se entregar a Deus. Mateus capítulo 22 e verso 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós perdemos a capacidade de nos dedicarmos a Deus, de nos entregarmos a Deus, quando você perde a capacidade, irmão, de se aproximar diante de Deus e de se santificar diante dele, você perde também esse diumban que Deus coloca na nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente até diz que ama a Deus, mas quando vem a prova para você entregar o seu Isaac, sabe, irmãos, só que amar a Deus sobre todas as coisas é possível. Por que é possível? Porque Abraão era homem, e Abraão amou a Deus, e Deus pediu o seu único filho. E você que lê a Bíblia sabe que ele ia sacrificar Isaac. A Bíblia diz que Deus esperou ele colocar Isaac no altar. E quando ele pega o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus brada e diz: Abraão, eu ouvi a sua fé, não faça isso para o menino. E de repente nessa noite, Deus está pedindo o seu Isaac. Será que você vai entregar o seu Isaac para Deus? Aquilo que você mais ama? Aquilo que você mais quer? Aquilo que você mais orou? Nós não podemos perder a nossa fé, porque se você perder a sua fé, se você abandoná-la, você vai perder a capacidade de se consagrar a Deus. E deixando de se consagrar a Deus, você perde a capacidade de colocar a Deus sobre todas as coisas. E quando você tira Deus do lugar dele no seu coração, você também não colocará o próximo. Você deixará de amar aquele próximo. Você deixará de amar até a sua própria vida. E Deus, nessa noite, Ele nos trouxe aqui para dizer para nós: olha, nós não podemos perder a nossa fé nessa caminhada. Nós não podemos deixar a nossa fé por aí. As pessoas dizem: mas por que eu me afastei dos caminhos do Senhor? Olha só o que nós vamos ler. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 7. Paulo está dizendo: quanto a mim,
eu estou já oferecido por libação. E o que eu tenho na minha vida? A minha partida é chegada. Combati o bom combate, terminei a carreira. E já agora, a coroa da justiça está preparada para mim. O reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Então ele diz, eu combati o bom combate. Irmão, você não sabe o que é combate porque você só vê filme. Nós só sabemos que é combate em filme. Mas Paulo, ele sabia o que era combate. Porque naquela época ainda tinha os romanos que combatiam com espada, lança e flechas. Ele sabia o que era uma luta corpo a corpo. E ele está dizendo assim, olha, eu combati o bom combate, mas eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. E quando você vê a trajetória deste homem, é impossível esse homem ser o que ele foi sem uma fé inabalável no seu coração. É importante que você entenda nessa noite que a fé é para ser guardada. E quem guarda a fé no nosso coração não é Deus, somos nós. Somos nós que temos que guardar essa capacidade. Porque é essa capacidade que faz você sair do trabalho e vir para a igreja orar. É essa capacidade que se chama fé, que leva você a dar 10% do seu dízimo para a igreja, para a manutenção deste lugar. É a fé que faz você, irmão, deixar coisa, deixar hobby, deixar uma compra para vir adorar o Senhor. E quando perdemos essa capacidade, sem essa capacidade que se chama fé, o apóstolo Paulo não conseguiria, irmão, dizer no fim da sua vida, eu combati o bom combate. E ele diz, não foi bom. Eu terminei a minha carreira, guardei a minha fé, agora só resta para mim chegar no céu e receber a minha coroa, que para mim está preparada. Nós não podemos perder essa capacidade, que se chama fé, porque quando você perde ela, quando você a abandona, você perde a capacidade de se aproximar com intrepidez na presença de Deus. Olha só Gálatas, olha só comigo. A Bíblia diz em Judas, no terceiro versículo do livro de Judas. Judas, quem é Judas? Meio-irmão de Jesus. Ele é irmão de Tiago. Ele é meio-irmão de Jesus. E ele vai dizer na sua carta, ele escreveu uma página, e ele diz assim no versículo de número 13, 3. Amados, procurando eu escrever a vós com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Judas, ele está dizendo, olha, você tem que batalhar pela fé. Você tem que batalhar pela fé. Os amigos, muitas vezes, são instrumento para tirar a fé do teu coração. Sabe, irmãos, aquele que já perdeu, o duro não é aquele que está longe de Deus. O duro, quando aquele que está perto, no meio da igreja e que já perdeu a sua fé. Esse que é o terrível. Porque aquele que está lá fora, você olha e fala, o cara está no pecado. Ele não... Mas o duro quando você olha para uma pessoa que está sentada do seu lado e ele já perdeu a capacidade de fé. Aí você fala para ele um sonho, ele mata o seu sonho. Você fala que você quer ser fiel a Deus, ele fala, para quê? Você fala que você vai jejuar 3, 4 dias por semana, fala, é loucura. Se você ouviu nessa semana uma pessoa crente que olhou para você e disse assim, olha, eu até amo a Deus, mas eu não consigo perdoar algumas pessoas. Ela já perdeu a capacidade de arrependimento. E as piores pessoas para estarem junto é essas pessoas. Deus quer acender a fé no nosso coração. Deus não quer que ninguém morra dentro da igreja. Deus não quer que ninguém morra lá fora. Mas você tem que entender que você tem que batalhar pela sua fé.
Ah, meu casamento está ruim. Ah, minha família não está bem. A enfermidade chegou. Ah, o problema financeiro está instalado na minha vida. Batalhe pela sua fé. Use a sua fé para fazer declarações. Use a tua fé para profetizar vida. Use a tua fé para trazer aquilo que não existe para uma realidade. Lute. A fé de Deus no nosso coração é para nós lutarmos. Mas nós não podemos deixar, irmãos, as coisas retirar a fé do nosso coração, como eu tenho visto aí. A fé é algo precioso que Deus te deu. Deus te dá coisas preciosas e nós temos que guardar. Nós temos que manter isso dentro de nós, porque são essas capacidades que nos levam para mais perto de Deus. Você está com problema de saúde, busque a Deus. O cafunchô está batendo a sua vida, busque a Deus. Use a fé, comece a profetizar na sua vida. Hoje eu estava fazendo descarrego na minha própria vida. Senhor, eu repreendo todo o mal da minha vida. Porque a gente ora só para os outros, né? Senhor, eu repreendo esse cafunchô maligno que vem sobre a minha vida. Senhor, eu repreendo essa enfermidade que tenta bater a minha vida, esse desânimo, essa podridão que dá no domingo. Mas amanhã a gente está bem. Mas domingo, depois do almoço, ô podridão que vem. E vem uma vozinha assim, onde você vai? Onde você vai? Não, eu vou na igreja. Na igreja? Cara, olha que vento. Cara, olha que frio. Aí você fica com frio mesmo. Nossa, Cláudia, que frio terrível. Aí a pessoa vem, esfriou bastante mesmo. Nossa. Mas quando você usa a sua fé, nada te para. Quando você usa a tua fé, o mar pode estar fechado, mas você vai avançar. As coisas estão acabando no mundo, mas você tem fé que Deus vai agir nessa nação, que Deus vai agir na vida das pessoas. Amém? Creia, meu irmão, não perca, não deixe essa capacidade de crer no impossível de Deus. Porque se nós crentes deixarmos de crer que o impossível pode acontecer, já era. Já era. E quantos de nós temos perdido essa capacidade? E por causa disso, nós temos deixado tantas coisas boas para trás. O apóstolo Paulo diz que muitas pessoas, quando você vai ler em Judas o verso 4, você vai ver que no meio da igreja levantarão homens. Você quer ver? Olha aqui. Olha o versículo 4 de Judas. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos, para que, mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Deus está dizendo que vai levantar no meio das igrejas homens ímpios, pessoas que trarão confusão, pessoas que trarão problemas, pessoas que quebrarão relacionamentos. Eu não sei por que a igreja se assusta quando alguém sai da igreja, ou quando alguém que tem uma fé inabalável, você ficava olhando para ele e dizendo, meu Deus, e de repente afasta, irmão. Nós se afastamos da presença de Deus, e ele mesmo disse, olha, vai surgir no meio de vocês homens enganadores, fraudulentos, homens que serão mais amantes de si mesmo. Não se assuste, querido. Vai acontecer muitas coisas ruins. Mas no meio da mesma igreja, há gente boa, há gente de Deus, há gente que está lutando pela fé. Às vezes você olha uma pessoa e diz, nossa, essa pessoa é desqualificada. Pode ser desqualificada na sua concepção, mas Deus a fez sentar entre príncipes. Nós temos que parar como igreja, de começar a ver os fracassos, e começar a ver aqueles que estão vencendo em nome de Jesus Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer dizer para você, não abandone a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você vai perder a capacidade de viver uma vida com Deus.
Mas vamos continuar, para a gente terminar essa mensagem. Eu quero falar de outro assunto que nós não podemos deixar. E eu sei, irmãos, que esse assunto que eu vou abordar agora, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos amargo, nós ficamos azedo nessa vida. E esse assunto é esse: não desista do amor. Não desista do amor. Olhem para mim. Eu não estou dizendo do amor de amar uma pessoa que você gosta. Não é isso. De amar um animal que você gosta. Ou alguém que você gosta. Eu estou dizendo de um amor mais profundo. Eu estou dizendo de algo mais profundo. Que está em Gálatas capítulo 5 e verso 22. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor. Eu não estou falando do amor sentimento. Eu não estou falando do amor de relacionamento. Eu estou falando de um amor que vai ser formado no nosso coração, na nossa vida, quando nós permanecemos na verdade da palavra de Deus. Nós não podemos perder essa capacidade de amar. Nós não podemos perder essa capacidade que o Senhor tem colocado dentro de nós. Deus, ele diz assim, olha, existe um fruto que vai ser formado em cada um de vocês, se vocês permanecerem na minha verdade. É o amor. E por que Deus vai fazer um fruto e vai dizer, olha, você precisa ter esse fruto? Porque o amor, irmão, de Deus é a capacidade que Deus te dá para você vencer os dias das aflições. A capacidade que Deus te dá para você vencer aquele momento que você não encontra amigos, ou naquele momento que as pessoas te abandonam, ou naquele momento que as pessoas te deixam. É o amor de Deus que te fortalece. É o amor de Deus que te faz permanecer em pé. É o amor de Deus que faz você sair do monturo e dar um brado de vitória e dizer, Deus, o Senhor é minha vitória. Nós não podemos perder a capacidade de amar, de permanecer firme. Deus, ele quer gerar esse fruto do amor dentro de nós, porque muitas vezes a pessoa que nós mais amamos nos fere. A pessoa que nós mais confiamos nos fere. E sem essa capacidade de amar, irmãos, nós não suportaríamos. E Deus está dizendo, eu quero gerar esse fruto dentro de cada um de vocês. Que não é a capacidade de você amar porque a pessoa é bonita, amar porque a pessoa ela é boa, mas você a ama porque Deus colocou um amor dentro de você. É diferente. É por isso que ele diz que nós podemos amar o próximo. Será que Deus olharia para nós e diria para nós, eu quero que você ame o próximo se você não tivesse condição? Eu estou falando para você, igreja, jamais. Ele gera o fruto do amor dentro do nosso coração, para que nós possamos suportar, para que nós possamos vencer, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos manter os relacionamentos vivos. E quantas pessoas têm perdido essa capacidade de amar? Porque alguém o feriu, porque alguém o traiu, porque alguém o abandonou, porque alguém não supriu aquela necessidade dele. Isso tem acontecido muito nas casas, nas famílias. Perdemos o amor pelo pai que nos gerou, pela mãe que nos gerou. Perdemos o amor pelos irmãos que são sangue do mesmo sangue. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite, não perca essa capacidade de amar. Eu quero gerar isso dentro de você. Você não vai amar porque você gosta, você vai amar porque eu sou o amor e eu habito dentro de você. Tem pessoas que dizem que quando eu amo alguém, eu não faço nada que a pessoa não gosta. Não é assim. A Bíblia diz que quem ama é verdadeiro. Quem ama fala a verdade, quem ama não mente, quem ama não inveja. Quem ama, repreende. A Bíblia diz que Deus repreende o filho que ama. E quantos de nós temos perdido essa capacidade de amar?
Você quer ver quando você perde a capacidade do amor de Deus? Não, já falei de Jesus para essa pessoa. Ela tirou sarro na minha cara. Ela falou que não gosta de crente. Sabe de uma coisa? Vou deixar de lado essa pessoa. Essa pessoa, não, ela saiu da igreja, ela não quer saber. Vou deixar isso de lado, sabe? Mas quando você tem um coração, e esse coração habita o amor de Deus, independente se a pessoa está perto de você ou longe, sempre que você se lembrar, você dobra o joelho e você vai orar, porque o amor de Deus habita dentro de você. Seja ele bom ou seja ele ruim, seja ele um pastor bom ou seja um pastor ruim, porque cada um tem o seu pastor preferido, e de repente o que você tem não é o que você prefere, mas é o que você precisa. De repente você preferia hoje estar ouvindo Malafaia na internet, mas você está ouvindo o Carlos. Então a gente nunca tem o que a gente quer, mas a gente tem o que a gente precisa. Muita mulher reclamando do marido, mas eu dou um recado para você hoje, dona. A senhora tem o que a senhora precisa. A senhora tem o que a senhora escolheu. E muito homem reclamando das mulheres. Você tem o que você precisa e você tem o que você escolheu. Eu escolhi errado, problema seu, agora viva até o fim. Eu podia ter casado com loira, pinta o cabelo dela. Amém? Eu podia ter casado com cabeludo, põe uma peruca no cara. Dá o seu jeito. Casou, leva esse casamento até a morte. Leva até dizer como Paulo, combati o bom combate com essa mulher. Acabou a vida dela, agora estou próximo para receber a coroa. Irmãos, nós temos que, ter essa capacidade de amar. Porque não pensa que, por mais que você conserve esse corpo, por mais que você conserve a sua estrutura física, ela não continua a mesma. Então nós não podemos perder essa capacidade de amar. E para nós irmos terminando, seja sempre humilde. Seja sempre humilde. Seja sempre humilde. Humilde não é se vestir da pior maneira. Ser humilde não é entrar na presença de Deus, porque tem pessoas que entram na presença de Deus, se parece um lixo. Senhor, aqui está um lixo vivo diante do Senhor. Aqui está aquele que não presta diante daquele que é tudo poderoso. Aqui está o trapo da imundícia. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Se os meus filhos, toda vez que quiserem alguma coisa, entrar na minha presença e falar assim, pai, aqui está o pior filho do mundo. Aqui está o cara errante. Aqui está a escória. Eu vou falar para você, ele vai sair sem nada. Ele vai sair sem nada. Tem pessoas que acham que ser humilde, se humilhar diante de Deus, é dizer aquilo que não presta nele para Deus. Deus, até parece que Deus não sabe que tem coisa em você que não presta. Deus! Você sabe o que é ser humilde? Está lá em Números, capítulo 12, verso 3. Olha só. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe quem escreveu Números? Moisés. Moisés escreveu isso. Deus falou para ele, Moisés, escreve um texto para mim. Pois não, Senhor. Escreva aí. Moisés, o homem mais manso do mundo. Se eu pedir para você fazer uma oração e você orar e dizer assim, Deus, me mostra quem eu sou. E Deus fala, olha, você é a pessoa mais humilde dessa igreja. Você se levantaria e falaria? Pastor, Deus falou comigo que eu sou o mais humilde daqui. Eu vi umas cabecinhas falando assim, sabe o que a gente não faz? Porque a gente é orgulhoso. Humildade não é se sentir inferior. Humildade não é se rebaixar diante de Deus ou diante das pessoas. Humildade é reconhecer quem é Deus na sua vida. Moisés reconheceu e escreveu dele mesmo, eu sou o homem mais manso dessa terra. Por que nós temos que ter essa humildade de reconhecer a palavra de Deus? Porque Deus diz que você é filho dele. Deus é ele que diz que ele te justificou. Deus é ele que diz que te santificou, que te lavou, que te remiu.
E muitas vezes somos orgulhosos. Não aceitamos aquilo que vem de Deus para a nossa própria vida. É diferente quando você entra na presença de Deus. Deus, sou seu filho, através do sangue de Jesus Cristo, que me lavou e que me remiu. Tem esse pecado na minha vida, Senhor, que eu estou lutando contra ele. Mas eu sei que o Senhor é meu Pai, e o Senhor vai me fortalecer, e o Senhor vai me dar vitória. Pare de entrar na presença de Deus como um lixo, entra como um filho. Pare de entrar na presença de Deus como um caído. Levante de pé. Olhe nos olhos de Deus. Ele diz assim: entrai na minha presença com intrepidez, com coragem. Entra na presença de Deus como realmente você é. E você reconhecerá quem Ele é na sua vida. Porque Jesus, Ele deu a sua vida para te levantar, para te curar, para te salvar. E não adianta fugir de Deus. Toda vez que o seu filho entrar na tua presença como lixo, você vai se sentir um lixo. Você vai se sentir um mau pai. Mas quando o seu filho entrar na tua presença como um filho, dizendo dos erros, das falhas e querendo acertar, você vai dizer para ele: filho, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Então, humildade é reconhecer quem é Deus, mas também é reconhecer quem é você. Jesus não morreu, irmão, por morrer, Ele morreu para nos libertar. Não perca essa capacidade de se humilhar diante de Deus. Quando Deus fala: filho, tu és o meu filho, você diz amém, Senhor. Quando dizer assim, olha, Deus dizer para você: eu morri por você, reconheça: muito obrigado, Jesus. Eu não vou fazer com que essa morte seja em vão. Hoje é um dia de nós voltarmos para Deus. Quantas vezes Deus está nos chamando para voltar a Ele, mas nós somos orgulhosos, nós endurecemos os nossos corações diante de Deus. E queremos ficar longe de Deus. Queremos ficar longe de prestações de conta. A gente pensa que igreja é fácil. Não é fácil você ser membro de uma igreja. Por quê? Porque Deus coloca pessoas para você prestar conta. Por que os filhos querem fazerem 18 anos? Quem já fez 18 anos? Por que você queria ter 18 anos, Giovana? Ai, não vejo a hora de ter 18 anos. Ai, meu Deus, 18 anos, 18 anos. Por que eu não via a hora de ter 18 anos? Porque eu queria tomar minhas próprias decisões. Eu queria olhar para o meu pai e falar assim: papai, agora, de um Hatsai, sou maior, dono do meu nariz, faço o que eu quero. Aí meu pai me quebrava de pau todas as vezes. E ele falava assim: quando estiver dentro da minha casa comendo meu feijão, eu mando. Ele era assim: você vai mandar na sua vida, no seu nariz, quando você sair fora. Mas quando estiver aqui comendo meu feijão, é eu que vou mandar na sua vida. Então, dentro da igreja é difícil. Por quê? Porque temos que prestar conta da nossa vida a Deus e aos irmãos. Eu não posso ser pastor somente escolhido de Deus. Deus, sou eu e o Senhor. Nós dois e mais ninguém. Eu presto conta ao Senhor. Eu te amo, eu te obedeço. O Senhor é tudo para mim. E dá um mau exemplo aí fora. Ser ladrão, não pagar dívida, brigar na empresa, quebrar relacionamento com pessoas. Não, não podemos ser assim. Nós temos um compromisso com Deus, mas também temos compromisso uns com os outros. Temos que velar pela nossa vida cristã. Temos que velar pelo nome de Deus. Então, muitas vezes, a gente perde, aparentemente, para que o nome de Deus seja glorificado. Humildade, irmãos, não é perder. Humildade é ganhar. Jesus disse que ao soberbo, ele abate, ele humilha, mas aquele que se humilha, ele exalta. E muitas vezes, querido, nós precisamos aprender isso. Nós perdemos a capacidade de se humilhar diante de Deus, em reconhecer Deus falando: você é minha filha, eu te quero de volta. Então não perca a capacidade. Só que isso tudo vai embora da nossa vida quando a gente perde a fé. Perdemos a capacidade de se humilhar diante de Deus. Perdemos a capacidade
de ouvir Deus falar e falar: Senhor, eu vou pôr em prática na minha vida. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Em Marcos capítulo 5, havia um homem chamado Jairo. Sua filha era moribunda, estava morrendo. Jairo não era qualquer pessoa. Jairo, ele era um homem da sinagoga. Jairo fazia parte daqueles que não aceitavam Jesus como Messias. Mas quando o problema bateu na sua porta, quando a sua filha ficou doente, e quando ninguém mais pôde ajudar ele, ele foi no meio da cidade procurar Jesus Cristo. E ele disse para o mestre: mestre, vem na minha casa porque a minha filha está moribunda, está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: vamos lá, Jairo, vamos resolver essa situação na sua casa. E Jesus sai com os discípulos e Jairo para a casa dele. E havia mais pessoas com necessidades. Havia uma mulher que já fazia 10 anos com fluxo de sangue que não sarava. Pensa numa menstruação, 10 anos sem parar. Pensa bem você, irmã, perdendo sangue durante 10 anos. Período de 7 dias é terrível para as mulheres. Entra na TPM, né? 7 dias de espera para os homens são terríveis. Por isso que o homem sempre chega: já acabou? Ela fala: começou ontem, cara. Mas o marido daquela mulher estava sem mulher há 10 anos. Os filhos estavam sem mãe, porque era uma doença que tinha que ficar fora da cidade, fora do relacionamento. E Jesus está indo para a casa de Jairo. Ele procurou uma esperança, ele procurou uma solução. Mas no meio do caminho, essa mulher desesperada, procurando também uma solução para a sua vida, procurando uma solução para o seu problema. Querido, você está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer devolver a esperança no seu coração. Eu sei que a gente vive em tempos que o homem, as pessoas estão fazendo o que querem. E Deus deixa. Só que o amor e a misericórdia dele tem nos procurado pelos valados, pelas cidades e pelos campos. Não rejeite esse amor de Deus. Não perca a esperança. Eu fui desviado por muitos anos, mas a minha mãe não perdeu a esperança. Por isso que os olhos dela contemplaram um novo homem. E quando ela faleceu, foi o único filho que orou por ela, pelo telefone. Mas eu orei. E eu disse para ela, lembro como fosse hoje. Eu fiz a pergunta: mãe, como a senhora está? Sabendo que a minha irmã já tinha dito: a mãe está morrendo em casa. E eu liguei para ela e disse: mãe, como a senhora está? E ela disse: a mãe está bem. Como está o coração da senhora? O coração da mãe está bem. Porque nunca deixou de orar. Não perdeu a capacidade da fé. Não perdeu a capacidade do amor, da humildade, da esperança. Mesmo num momento de agonia. Porque 11 da manhã no domingo ela falece. E a minha irmã entra no hospital. O médico diz: em um dia, todos os órgãos da sua mãe parou. O câncer comeu a sua mãe toda. Como que acontece isso num dia? Uma infecção total. E a minha irmã entra no hospital. E o médico diz: nós vamos fazer algumas coisas assim, assim. E ela olha para o médico
E diz assim: não precisa fazer mais nada, porque o jardineiro veio buscar essa flor. Jesus veio colher essa flor. E ela viu a minha mãe respirar e terminou o labor dessa vida. Querido, você tem que entender que você tem que ter esperança no Criador. Ele não te abandona nos momentos de aflição. Ele não te abandona no momento de dor. E você tem que entender que ninguém é eterno nessa vida. Nós seremos eternos na eternidade com Deus. A esperança. Ela sempre teve esperança que os filhos voltariam aos pés do Senhor. A minha mãe nunca me cobrou de nada. Eu me desviei, o meu irmão se desviou, mas a minha mãe nunca eu ouvia minha mãe dizendo: esse é um bêbado. E eu era bêbado. Eu nunca ouvi minha mãe dizer: esse é um perdido. Eu nunca ouvi minha mãe dizer: esse não tem jeito. Minha mãe chorava quieta. E sempre que chegava em casa, drogado ou bêbado, eu tinha uma porta aberta, e eu tinha uma cama limpa, e eu tinha comida, porque a minha mãe tinha esperança em Deus. Por isso seus olhos contemplaram todos os seus filhos na presença de Deus. Não perca a esperança. As coisas não estão boas, continue esperando no Senhor. Jesus não voltou ainda. Você está sendo afrontado. Calma, Ele vai voltar. Tem coisas que você não precisa orar. Não precisa orar para Jesus voltar. Porque se Ele voltar hoje, talvez o seu pai, sua mãe, seu filho, alguém da sua família vá para o inferno. Porque ainda não teve ainda um encontro com Jesus. Então, em vez de pedir para Jesus voltar, dobre o seu joelho. Ore por aquele que está perdido. Ora por aquele que está longe. Ora por aquele que está distante. Tenha esperança, igreja. Seu marido não se prostrou ao Senhor, tenha esperança em Deus. Não perca essa capacidade que se chama fé, porque senão tudo acaba na sua vida. Aquela mulher estava desesperançosa naquele morro dos leprosos, mas ela vai tomar uma decisão na sua vida. Ela diz: eu vou atravessar a cidade e eu vou atrás da minha esperança. E a Bíblia diz que Jairo, esperançoso, indo para a casa dele, essa mulher vem e para tudo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, sua filha está morta, mas Jesus a ressuscita, e a mulher do fluxo foi curada. Quero orar por você, porque quando eu e você perdemos a esperança, a gente deixa de pregar o Evangelho, a gente deixa de olhar para as pessoas e ver que ainda há solução. Quando a gente perde a esperança em Deus, a gente começa a jogar todo mundo no inferno. Mas quando você mantém a esperança no seu coração, você sempre está dobrando o seu joelho, você sempre está buscando a Deus. Eu fico pensando, para a gente terminar, por que Deus mandou um anjo para matar Balaão, mas salvou Balaão através da mula, do seu animal de montaria? Já parou para pensar? Deus mandou o anjo, vai e mata o profeta. E depois Deus salva o profeta, fazendo a mula falar com o profeta Balaão. A misericórdia dele. Mas se fosse eu, mandava matar Balaão e a mula. Mata logo os dois. Afinal de contas, para que serve uma mula? Já mata logo. Mas a misericórdia de Deus está procurando você, para te trazer novamente a esperança de crer que Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Para você esperar. Eu sei que aqui nós estamos falando com pessoas jovens, não tem ninguém aqui de 70 anos que tem um monte de filhos ainda.
Nós não estamos vendo aqui filhos perdidos nas drogas, mas Deus não está falando só conosco, Deus está falando com aqueles que você conhece, que não estão aqui. E de repente você pode ligar para um Brasil, para um lugar e falar: olha, não perca a esperança, eu estou orando por você, Deus vai fazer algo, Deus vai restaurar. Não perca essas capacidades. O mundo luta para que você perca as capacidades de amar, de ter fé, de ser humilde diante de Deus. Deus não quer uma igreja esperançosa. Deus quer uma igreja sem esperança nenhuma. Porque a Bíblia diz que quem tem esperança, espera, ansioso pelo dia que Jesus vai voltar, ou pelo dia que Jesus vai fazer. Como essa mãe está dizendo aqui: esperei os 12 dias, Deus fez o milagre. Eu fiquei também 12 dias aqui orando, mas não vi milagre nenhum na minha vida. Vi nada ainda. Mas tem milagre que os olhos não veem. Tem milagres que os olhos não veem. Tem coisas que acontecem que os olhos não veem, irmãos. Então tudo que Deus manda fazer, vamos fazer mesmo que a gente não veja. Mas a gente se alegra com aqueles que estão vendo. Temos que ter essa esperança, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. É como um filho. A gente só vê o filho naquele dia de tristeza e de dor, que é o dia do parto. Mas ele já existia no coração de Deus. E ele coloca dentro de um ventre humano, para que a gente possa começar a amar e já começar a dizer: aqui tem alguém que Deus escolheu. Quero orar com você. Eu não sei como é que está você,